Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um encontro. E nesse encontro de hoje eu quero falar de um tema que é onde toda a vida começa, que é na família. Então o tema de hoje vai ser relacionamentos familiares. E eu quero dizer que esse tema, relacionamento familiar, ele tá ancorado em um dos pilares da Roda da Vida. Conhecem a Roda da Vida? Já ouviram falar? Possivelmente a maioria de vocês aqui já ouviram falar da Roda da Vida. A Roda da Vida é aquilo que a gente usa para verificar como anda cada uma das áreas da nossa vida. Para a gente aferir o nosso nível de satisfação, o resultado que eu estou tendo, a qualidade daquele pilar na minha vida. E pensando na família, que é onde tudo começa, né? E na maioria das vezes onde tudo termina também, né? Que é a nossa vida. Eu quero trazer aqui para vocês uma análise, um diagnóstico de como anda a sua roda da vida. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico aqui? Eu quero que você verifique cada um dos aspectos que eu vou trazer e você vai observando como está esse aspecto hoje aí dentro do seu relacionamento familiar. E lembrando que a gente vai diagnosticar tanto a família de origem quanto a família que você construiu, que você está construindo agora. Porque quando a gente pensa no âmbito família, a gente vai pensar aí nessas duas esferas. E aí, o que é importante? Além de verificar a sua satisfação geral nesse pilar, eu quero que você verifique também o resultado. Porque não adianta falar assim, eu não converso com ninguém da minha família e eu tô super satisfeito com esse resultado. É sério mesmo? Então eu quero tanto um resultado que seja saudável, funcional, quanto também como você se sente em relação a essa área aí da sua vida, ok? Eu digo até que o relacionamento familiar é um dos pilares raiz da roda da vida. Por quê? Porque ele é um pilar muito profundo. Né? Se esse relacionamento está bom, as outras áreas também, elas têm uma facilidade melhor de caminhar de forma mais gratificante também. Então, esse é um dos pilares raiz, porque é onde que a nossa história está amparada, ancorada, é onde tudo começou. E aí, a primeira coisa que eu quero que você use para analisar é o tempo. O tempo e o momento que vocês passam juntos. É de qualidade? É satisfatório? É suficiente? Ou é mais do que suficiente? Às vezes pode ser até que seja um tanto quanto exagerado também, né? Não precisa estar só no déficit, mas também pode estar numa maneira em que haja desequilíbrio. Observe os momentos que vocês passam juntos, são de qualidade, são momentos saudáveis, tem interação harmônica. Outro item que eu quero que vocês verifiquem é o diálogo e o conflito. Vocês conseguem conversar, interagir de maneira pacífica? Ou toda vez que surge um assunto, pronto, lá vem muito conflito também, não conseguem terminar as conversas que vocês iniciam? Como é o diálogo com a sua família de origem, seus pais, seus irmãos? E como é o diálogo com as pessoas que moram dentro da sua casa? Marido, esposa, filhos. Como é esse diálogo, a comunicação entre vocês? Um outro aspecto é a confiança e o apoio. Você se sente apoiada por essas pessoas? Você também apoia essas pessoas? Sente que tem confiança dentro dessa relação? São pessoas que você pode contar e que essas pessoas também podem contar com você, né? Dentro da necessidade, dentro daquilo que você também pode se doar. Quando você observa esses aspectos, dá pra gente conseguir mensurar como anda esse relacionamento. Tanto com aqueles que vieram antes, quanto com a nossa família aqui, né? Quando a gente fala de relacionamento familiar, parece que alguma coisa aqui dentro da gente já começa a reagir instintivamente, né? Porque assim, é engraçado, a gente cresce, a gente vira adulto e parece que quando falamos de relacionamentos familiares, né, principalmente relacionado lá à família de origem, chega dá um rebuliço aqui, né? Porque quando a gente percebe alguma crítica, um olhar, um tom de voz diferente,
parece que aquelas nossas feridas vêm à tona todas novamente, né? E parece que você faz terapia, lê, participa de coisas de autodesenvolvimento e a sensação é que ainda existe algo para resolver. E na verdade, sim, possivelmente existem coisas para serem resolvidas, né? Porque as relações que nós temos hoje na nossa vida adulta, elas são reflexos das primeiras relações que nós desenvolvemos lá atrás. Então, muitas vezes as pessoas me procuram para um atendimento terapêutico querendo consertar o parceiro, querendo mudar os filhos. E a gente esquece que a dificuldade que eu tenho nas relações hoje, elas são apenas um sintoma das minhas relações iniciais. Então, muitas vezes eu tenho que tratar lá na origem para que a partir de agora eu consiga ter um melhor resultado nessa interação, nessa relação que eu estou tendo aqui hoje, né? Às vezes eu acho que o problema é com o meu chefe. Não, mas o problema talvez seja com as primeiras percepções de autoridade que eu tive lá no início da minha infância. E não necessariamente aqui hoje, já nesse momento da vida adulta, né? E aí, quando a gente pensa em família, a gente observa que essas dores atuais que nós temos hoje, elas ainda podem ser ecos daquelas dores lá de trás que ainda não foram tratadas. Porque muitas vezes você aprendeu a se calar lá na infância, não poderia falar o que você pensava, se posicionar, porque aquilo gerava um conflito. E aí hoje, na vida adulta, você se cala também nos seus relacionamentos afetivos, no trabalho. Por quê? Porque você não quer gerar um conflito, você quer evitar essa dor. E às vezes você precisou ser aquela pessoa forte dentro da sua casa, que resolvia os conflitos, que cuidava de tudo, que recebia muita responsabilidade, e responsabilidade muitas vezes em um tempo que ainda não era o tempo certo de receber responsabilidades. Porque como que uma criança vai cuidar de outra criança? Né? Muitas vezes crianças precisam cuidar de outras crianças ali por conta do sistema familiar. E aí você aprendeu que precisava ser muito forte. E aí hoje, na vida adulta, muitas vezes você tem dificuldade de pedir ajuda para alguém, né? De demonstrar vulnerabilidade, de demonstrar que também precisa de apoio, que tem que fazer tudo sozinha, né? E aí, às vezes, se você também ouviu muitas críticas lá na infância, você não dá conta, você é incapaz, você não faz nada direito. Hoje, talvez você seja a pessoa que mais te critica o tempo todo. Né? Quais são as vozes que falam aí dentro da sua cabeça? Como você fala com você mesmo? E talvez se você observasse a maneira que você fala, você vai checar que você não fala assim com seus amigos. Porque talvez se você falasse com seus amigos da mesma forma que você fala com você, talvez nem amigos você tivesse. Né? E aí, gente, com tudo isso eu não quero trazer culpa de maneira alguma. Rosilene, então a responsabilidade é dos meus pais? Gente, eu parto do princípio que os nossos pais erram, mas eles erram na tentativa de acertar. Eles erram na tentativa de fazer o melhor, né? Às vezes critica, cobra ou às vezes são negligentes porque foi o que eles deram conta de fazer. E aí com isso eu quero dizer que não existe a família perfeita. Não existe aquela família dos ursinhos carinhosos em que tudo funciona num passe de mágica, né? Porque vai ter muito amor e muita dor trabalhando junto, funcionando ali, ó, uma do ladinho da outra. O que eu preciso observar hoje na minha vida de adulta é se as decisões que eu tenho tomado em relação à minha família, elas estão sendo amparadas na dor ou no amor. Porque muitas vezes a gente se cala para não gerar conflito. Mas quando eu me calo, isso causa dor ou traz amor para essa relação? E você muitas vezes vai perceber que isso traz muito mais dor do que amor. Se não for ali para um conflito, mas é principalmente para dentro de você mesma. Então, o que você pode fazer para comunicar aquilo que você pensa, mas amparada no amor? Né? Tem pessoas que estão tão cansadas de determinadas relações que elas sempre encerram qualquer contato brigando, com conflito, com gritaria, com desarmonia.
Ou seja, amparada na dor. Como se eu tivesse que causar uma ruptura naquela relação para que eu conseguisse me sentir bem. E, gente, nem sempre é a ruptura que vai fazer o melhor. Nem sempre é o choro, o grito e o ranger de dentes que vai trazer uma solução. Aliás, eu não sei nem se tem alguma ocasião que é isso que traz solução. Mas quando eu consigo conversar amparada no amor, olha, eu me sinto mal quando você fala isso. Eu me sinto triste, né? Numa próxima ocasião você pode fazer diferente, né? Você pode falar num tom mais baixo. Isso me causa extremo desconforto. Você pode agir diferente, falar diferente. Quando eu trago o meu sentimento do que eu estou sentindo, né, diante daquela situação, eu deixo de apontar o dedo. Eu deixo de fazer uma crítica para outra pessoa, porque eu tô tirando o foco do outro e trazendo foco para mim. Sou eu que me sinto assim diante desse fato. E ao invés de falar, para com isso, você não pode, você não presta atenção, você não observa, em vez de continuar criticando e dizendo que é o outro que é culpado, eu posso trazer talvez um pedido ao invés de uma exigência e de uma cobrança, porque quando eu faço o pedido, eu trago a possibilidade, estou dando, ofertando para a pessoa a oportunidade dela fazer diferente. E talvez ela ainda não tivesse percebido que ela pudesse fazer diferente naquela situação. Então eu posso dizer assim, você pode falar mais baixo? Você pode devolver esse copo para a pia quando você usá-lo? Você pode agir assim? Você pode guardar isso, falar dessa maneira? Você pode fazer isso por mim, por nós, pela nossa família? Porque aí, gente, você está dando a possibilidade da pessoa refletir sobre isso e você está pedindo. E aí ela tem a oportunidade de atender o seu pedido ou não. Vai caber a outra pessoa se ela está disposta ou não a atender aquilo ali. Mas pelo menos você abriu um espaço para uma reflexão, para um diálogo, para um pensar diferente, ok? E aí, muito, como eu disse, né, muito daquilo que a gente traz está ali em tudo aquilo que a gente recebeu. E aí eu quero propor aqui até um exercício para vocês sentirem um pouquinho, se for possível, aí de onde você está, respira fundo. Fecha os olhos, se for possível, ou pelo menos abaixa assim, ó, as vistas no olhar aqui do corpo, no sentido do corpo, olhando para o coração. Respire fundo. Imagine aí diante de você, nesse momento, as pessoas que mais marcaram a sua vida. As pessoas da família que são mais relevantes. Talvez seus pais, seus avós, seus irmãos. E eu quero que vocês pensem nessa família de origem a princípio. Olhando para essas pessoas, você vai dizer assim: eu vejo vocês. Eu vejo cada um de vocês. E eu reconheço o que vocês viveram. Eu reconheço o que cada um passou. E com amor, hoje eu devolvo a cada um de vocês o que não é meu. Eu devolvo aquilo que eu já não preciso mais carregar. Obrigada por todos os ensinamentos. Respira. Observe como você fica aqui dentro quando você diz isso. Como o seu corpo sente, como as suas emoções reagem quando você faz isso. Quando você se coloca no papel de protagonista, né? Quando você sai desse papel apenas de repetir o mesmo comportamento, de repetir o mesmo padrão, você acessa uma força muito grande dentro de você, que é a força de ser protagonista, de ser o criador da sua história, de transformar. Né? Tudo bem, você não é responsável pelo que fizeram com você, mas você se torna responsável sim pelo que você pode fazer com isso, a partir daquilo que fizeram com você. E olhar para os nossos relacionamentos familiares não é sobre querer consertar as pessoas, não é sobre querer mudar o outro, né? Mas é observar
Por que me incomoda tanto esse padrão, esse comportamento na outra pessoa? Por que isso mexe tanto comigo? E aí eu posso olhar para a dor que existe em mim através do comportamento da outra pessoa, do que o outro faz, né? Por que eu muitas vezes continuo reagindo como se eu tivesse 5 anos? E talvez eu precise perceber o que existe em mim, que é acionado a partir do comportamento da outra pessoa. E isso sim traz liberdade. Porque se eu consigo observar isso, eu tiro o foco do comportamento da outra pessoa, né? Eu paro de dizer que é o outro que me incomoda, é o outro que atrapalha a minha vida, é o outro que me leva para um lugar de dor. Mas eu começo a olhar o que existe em mim que dói tanto quando o outro faz isso, quando o outro se comporta dessa maneira. Porque o que o outro faz, gente, conosco diz respeito a ele. Mas o que eu aceito, o que eu permito viver nessa relação diante do comportamento daquilo que o outro traz para mim, aí diz respeito a mim. O que o outro faz diz respeito a ele. O que eu suporto diz respeito a mim. E, gente, é isso que a gente faz dentro do Clube da Cura, que é a oportunidade de você mergulhar profundamente nas suas dores. Dentro de um processo estruturado em que é trabalhado técnicas terapêuticas, livros, filmes, tudo dentro de uma abordagem que a gente precisa olhar dentro daquela questão, dentro da situação. E o mês de novembro tá chegando aí. No mês de novembro, no Clube da Cura, eu vou trabalhar relacionamento familiar. Então eu já tenho até a temática de cada um dos encontros. Nós vamos ter 4 encontros. Esses encontros acontecem ao vivo e online todas as quartas-feiras, às 19h30. Eles ficam gravados para quem não pode assistir ali no momento, então você pode aproveitar e assistir depois. No primeiro encontro de novembro, vou trazer estrutura e organização familiar. Você sabia que cada pessoa da sua família tem um lugar certinho para ela ficar, inclusive você? E se você sai desse lugar, muitas coisas acontecem que trazem aí desafios, né, e desarmonia para as relações familiares. No segundo encontro, vou trabalhar a relação com a mãe. Gente, a mãe é o nosso maior amor e muitas vezes a nossa maior dor, que a gente precisa trabalhar aí, ó, ao longo da vida toda, muitas vezes. No terceiro encontro, vamos trabalhar a relação com o pai, né? É o pai que nos impulsiona, nos direciona para ir para a vida. E se muitas vezes eu não tive acesso a esse pai, né, seja fisicamente ou emocionalmente, eu vou ter dificuldade de ir para a vida para romper determinados padrões. E no último encontro vamos falar um pouquinho de relacionamento de casal e sobre criação dos filhos dentro daquilo que pode haver de mais funcional e saudável, né, para toda a estrutura da família que eu construí e que eu estou construindo. Gente, para participar do Clube da Cura, você precisa se inscrever. Aqui na bio tem o link para você se inscrever no Clube da Cura. Então, ele é um programa de assinatura mensal, gente, que custa menos do que uma pizza por mês, para você se desenvolver, crescer e, claro, ter uma vida muito mais incrível, muito mais saudável e funcional. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser me chamar no direct, quiser me chamar no WhatsApp, eu estou aqui à sua disposição. Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para você. E muitas vezes é necessário a gente olhar para esse espelho aí da nossa alma, que é a nossa família, ok? Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.